Se perguntarmos para as pessoas se elas creem em Jesus, com certeza a maioria dirá que sim. Mesmo porque aqui no Brasil grande parte da população é cristã. No entanto, surge outro dilema. Se há a mesma fé entre nós, por que então há tantas divisões? Porque não é crer somente nele, mas como diz a Escritura, que é onde nós nos enganamos. A mensagem de hoje é sobre crer em Jesus. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do versículo 37 está escrito: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? Aqui nós temos uma discussão de Jesus com alguns dos seus e até mesmo com seus próprios irmãos, quando discutiam com ele sobre por que se ele se dizia aquele que é o enviado do Pai, por que não se apresentava diante de todos? Por que ele então não se manifestava? Até mesmo porque Jesus estava evitando ir para a Judéia, porque muitos queriam tirar a sua vida ali, aqueles que eram os principais da religião judaica. E os seus próprios irmãos disseram a ele que ele tinha que ir para lá. Talvez não seja somente a intenção de provocar aquela ira dos que queriam realmente que ele se apresentasse e fosse morto, ou porque não acreditavam mesmo, como diz a própria Escritura, que eles não acreditavam nele. Eles não sabiam ou não tinham entendimento nenhum como é que Jesus falava daquela forma, fazia tudo aquilo que realmente fazia, os milagres com que fazia, e eles viam isso, mas eles não acreditavam nele. Simplesmente porque tinham um conceito formado acerca do Messias, daquele que era o enviado de Deus. Eles sabiam que quando viria o Messias, tinha aqui alguns critérios, e eles foram disciplinados, eles foram ensinados que tinha que ser assim. Por isso, quando Jesus começou a falar, como Jesus começou a se apresentar de maneira diferente, houve um grande descrédito, principalmente dos principais da religião judaica e da maior parte da população, aqueles que acreditavam apenas por causa dos milagres que ele fazia, mas não havia um entendimento sobre como Jesus realmente se apresentava, sendo o Messias de Deus. E esse dilema todo em como acreditarem em Jesus continua até os nossos dias, porque as pessoas também continuam pensando que crer em Jesus é de acordo com o pacote que nos for ensinado, com a doutrina que a religião nos coloca, porque o que se apresenta de Jesus, como naquele tempo, é que deveria ele se propagar, ele deveria fazer um marketing dele. Ora, aquele que vem da parte de Deus deve se manifestar de maneira gloriosa, de maneira que todos realmente possam dizer: aí está um homem de Deus, porque ele se apresenta fazendo muitos sinais e milagres. Mas Jesus nunca fez propaganda de si mesmo, até mesmo quando as multidões demonstravam que ele realmente era o Messias, ele saía do meio deles, ele fugia do meio daquela multidão. Ele evitava, porque estava escrito sobre ele que ele não se propagaria nas praças, não se ouviria sua voz nos lugares públicos. Também ele não faria nenhuma propaganda de si mesmo, porque assim como Deus é amor, ele se apresenta, e como Deus é amor, aquilo que é amor não se coloca como algo em troca, mas se dá, serve ao próximo. Ele se apresenta como escravo, e como o profeta Isaías havia dito, ele era o servo sofredor, o escravo sofredor. E assim Jesus se manifesta ao mundo como alguém realmente muito pequeno, como alguém que a maioria não dá importância. Por isso o profeta Isaías diz: quem creu na sua pregação? Porque ele se apresenta de maneira muito ínfima,
muito inferior. E por isso que as pessoas não dão crédito em Jesus. Mas Ele continua se apresentando de maneira extraordinária no coração daquele que é quebrantado. Toda pessoa que tem necessidades, o Senhor Jesus se apresenta para esse. E a minha oração de hoje é que cada pessoa que realmente clame a Deus, independente do que for, Ele ouvirá, porque Ele não resiste a um coração quebrantado. E é isso que eu oro para que aconteça em nossas vidas nesse dia, e eu sei que o Senhor pode fazer em cada coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.